Olá, estamos começando mais um podcast Brasil que dá certo, sempre levando informações relevantes, trazendo pessoas que realmente são fora da curva no mundo empresarial, empreendedor e social. E eu, particularmente, tenho aqui o privilégio de falar de um tema que me é muito tocante e, ao mesmo tempo, muito prazeroso. Nós vamos falar sobre autismo. Então, antes de apresentar a minha convidada, quero que vocês assistam este vídeo que é autoexplicativo e que tem 3 padrinhos, por exemplo, nesse projeto: Augusto Cury, eu e Alisson Muotri, que apoiam esse projeto tão lindo que vocês já vão acabar de conhecer já já. Vamos acompanhar o vídeo. Sou a Carmen Lídia, pedagoga e psicóloga apaixonada pela inclusão da pessoa com deficiência, e em especial do autismo. Quero te apresentar o grupo Unidos pela Inclusão, um ecossistema com um só propósito: desenvolver o potencial da pessoa com deficiência da infância à vida adulta. Tudo começa no Colégio Paulicéia, referência nacional em inclusão. Com base na ciência ABA, já impactamos mais de 15 mil estudantes com deficiência, sendo grande parte com diagnóstico de autismo. A Clima, criada em 1985, é o centro da nossa estrutura de inclusão. Em 1992 nasceu o PTI, Programa Terapêutico Integrado, que prepara jovens e adultos para uma vida com dignidade, autonomia e, sempre que possível, para a inclusão no mercado de trabalho. Em 2002, constituía Ser Especial, com o objetivo de promover a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Programas de capacitação e acompanhamento transformam vidas e mostram a importância do respeito à diversidade. Em 2014, nasce nossa moradia assistida, com o objetivo de garantir suporte necessário para as famílias rumo à continuidade de uma vida ativa e feliz. As famílias também são cuidadas e as mães atípicas encontram apoio no projeto TampTap. São décadas de histórias e mais de 10 milhões de pessoas conectadas. É com muita alegria que nós, do Brasil que dá certo, apoiando tantos projetos sociais, possamos dar luz, dar voz ao autismo através do grupo Unidos pela Inclusão. Nós queremos aqui, de fato, não só apoiar direta e indiretamente, mas poder colaborar para que esse projeto se replique no Brasil inteiro. Brasil que dá certo, Unidos pela Inclusão. Olá, eu sou Augusto Cury e com muita humildade, muito carinho e muita alegria quero dizer que sou embaixador de um projeto importantíssimo, Unidos pela Inclusão, que é um projeto que objetiva fazer com que portadores do transtorno do espectro autista possam ser incluídos, abraçados, protegidos. Conheça, apoie e participe do projeto Unidos pela Inclusão. Um beijo no coração. Olá pessoal, Alisson Muotri aqui, passando para dar o parabéns pela iniciativa Unidos pela Inclusão. Acho que toda a iniciativa que agrega os autistas, os indivíduos especiais, acho que contribui para a sociedade, melhora tanto os neurotípicos quanto os indivíduos especiais. Então está de parabéns, espero que mais e mais oportunidades como essa surjam e mais iniciativas como essa propaguem pelo país. Um grande abraço para vocês. Essa história só continua com o seu apoio. Com você podemos ir mais longe, alcançar mais vidas e criar pontes de inclusão. Apoie o nosso grupo. Seja um amigo da inclusão e faça a diferença nesse mundo que é de todo mundo.
Bem, pessoal, o vídeo ele é autoexplicativo, mas a mantenedora, a fundadora, na verdade, quem comanda esse projeto todo, esse lindo projeto, é a Carmen Lídia. Carmen, obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês os ideais da minha vida. Como eu disse, o vídeo ele é autoexplicativo, mas claro, vamos aproveitar a sua vinda para dividir em duas etapas. A primeira, a trajetória de todo o corpo, inclusive, que eles têm vários braços, e também, por que não aproveitar de que maneira a gente pode envolver o empresariado ajudando o projeto como um todo, né? Conta pra gente um pouquinho da trajetória e da estrutura do Grupo Pauliceia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com você e com todos a minha trajetória no sentido de fazer com que o autismo seja realmente difundido, conhecido e contando um pouco na linha do tempo como isso aconteceu, né? Em 1960, minha mãe funda uma escola na qual eu estudei e logo me apaixonei. Eu sempre fui muito apaixonada pelas crianças que não aprendiam no mesmo ritmo. Naquela época, a inclusão não era como hoje e não acontecia da forma que acontece hoje. Mas a minha mãe tinha uma postura humanista e recebia essas crianças. E eu tive uma enorme oportunidade de desenvolver um laboratório, digamos assim, que fez com que eu pudesse construir, agradeço muito a Deus por isso, construir uma metodologia que realmente funciona. Então, essa metodologia foi se desenvolvendo ao longo dos anos e com vários desdobramentos, mas o importante dessa metodologia é que ela dá o caminho das pedras. Então, hoje, o que é muito importante para mim é que esse trabalho se multiplique. Tá? Na verdade, essa multiplicação é o que eu estou indo buscar. Os Unidos da Inclusão, ele tem vários braços. Braços de empresas privadas, né? O caso do Colégio Pauliceia, da Clima, do PTI. E, em 2002, eu constituí uma organização social, a Ser Especial. Essa organização social, ela nasce porque os meninos e as minhas meninas tinham crescido e precisavam ir para o mercado de trabalho. Sim. A lei de cotas já acontecia há muito tempo, mas a deficiência intelectual e, a partir de 2012, o autismo não tinha. Espaço. Ainda hoje, o espaço é reduzido, Sim. mas não tinha espaço algum. Sim. Então, desse estudo da lei de cotas, nós fomos buscar soluções de empregabilidade. Então, a Ser Especial, ela traz soluções de empregabilidade para a pessoa com deficiência. Então, os empresários que precisam, vamos dizer, cumprir a lei de cotas, mas que podem escolher fazer isso de uma forma mais consciente e revertendo em maior sucesso para os seus colaboradores, podem estar conosco na Ser Especial, promovendo capacitação, promovendo inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho em várias modalidades. Então, hoje a gente consegue cuidar dos vários níveis de suporte. Isso tanto na escola quanto no trabalho. Sim. Então, essa trajetória, ela é muito importante e eu digo que, por que não apoiar empresas privadas Sim. que fazem trabalhos conscientes? Sim. Hoje, o meu trabalho, o trabalho do Colégio Pauliceia, ele é um trabalho absolutamente social, né? Então, eu vejo muita responsabilidade social nisso, em todos os aspectos. E o Brasil que dá certo, os empresários, essa visão que vocês têm, me trouxe um alento e uma determinação para buscar um apoio. Né? Eu fico muito feliz que isso esteja ocupando a pauta da nossa vida. Né? Bom, nós já estamos há algum tempo juntos e eu tenho o privilégio de ter o meu filho autista e o privilégio de que ele esteja no Grupo Pauliceia. Aquilo que é comum para a gente, já que nós temos bastante relação interpessoal, para muita gente ainda não é. Sim. Então, tenta explicar um pouquinho mais adentro, com mais detalhes, o que significa, por exemplo, PTI, a Clima, porque para o meu filho, por exemplo, e eu não tenho exagero enquanto digo isso, que
há 3 anos que ele está, tem 18, há 3 anos ele nunca se evoluiu tanto como nesses 3 anos dentro dessa operação como um todo. Mas ainda muita gente conhece até, claro, historicamente, que é tradicional, o Colégio Paulo Sceia, mas não conhece essas modalidades que fazem uma diferença na vida do meu filho e de todas as crianças. Sim, sim. É muito importante o que você está falando, porque às vezes para a gente já está inserido no contexto e fica difícil das pessoas entenderem. O Colégio Pauliceia, ele tem, como eu falei, essa metodologia que eu desenvolvi, e eu desenvolvi a partir da Clima. A Clima é uma unidade que vai pensando todas as possibilidades para cada um deles. Então, esse processo de inclusão, ele realmente é de verdade, porque ele vai estar olhando para cada um e promovendo as melhores oportunidades. O PTI, ele nasce em 1992, quando a turma que já estudava, a gente percebeu que ou terminou e precisava dar continuidade num outro formato, ou precisávamos abrir uma possibilidade para pessoas com deficiência que muitas vezes não tinham tido oportunidade de cursar, por exemplo, um Pauliceia, né? E isso faz com que o PTI seja uma excelente oportunidade de aprendizagem. É um programa terapêutico integrado, vai atender aí a parte dos jovens adultos e adultos. Hoje nós trabalhamos com todas as faixas etárias, então a gente também está voltado para a pessoa no processo de Uhum, envelhecimento uhum. com deficiência, que é uma frente super importante. PTI, ele traz todo esse ponto. E a partir da demanda de algumas famílias muito queridas, que estão conosco há muitos anos, nós constituímos a moradia assistida. É fantástico isso. A moradia assistida, convido a todos a conhecerem o projeto. A moradia assistida é muito, vamos dizer, exclusiva, digamos assim. Né? Por quê? Porque é uma moradia, não é uma instituição. Então, se você for lá, você vai entender. Você já foi lá, Exato. você já entendeu. É a casa deles, entende? E uma casa com um cuidado que a gente quer muito para E que eles. ensina todas as maneiras funcionais dentro de uma casa. Sim, eles aprendem. Eu digo que o conceito, porque às vezes a gente associa a moradia assistida com uma coisa que eu vou deixar meu filho quando eu não estiver aqui, e o conceito não é esse. Eu sempre lidei com a deficiência intelectual e com o autismo e com todas as deficiências numa postura positiva. Eles precisam ter um espaço, assim como as outras pessoas têm. Sim, E a moradia é este espaço. sim. É um espaço de fala deles. Uhum. E a gente tem hoje já determinadas situações super interessantes, né? Tipo assim, eles se desentenderam com o pai, né? São adultos, Sim. né? Querem um momento para eles. Eles falam para o pai: olha, hoje eu vou para a moradia. Uhum. Vou ficar lá uns dias, acho melhor. Então, você entende que isso é um espaço de cidadania, Sim. né? Então, todo o trabalho que é feito, ele é um trabalho que busca autonomia, independência, exercício de cidadania e que a sociedade consiga entender que o mundo é de todo mundo, Sim. né? Sim. E muitas vezes a gente esquece desse detalhe. E olhando em linhas macro, tudo isso que você diz, esse conhecimento represado, inclusive, ele caminha, ele converge para o grande projeto social. E repetindo, esse projeto social, eu particularmente não conhecia nada neste nível no Brasil. Aliás, quando nós nos conhecemos, eu me senti bastante confortável em deixar o grupo à disposição, porque eu sei que eu vi algumas vezes de você, eu não me esqueço isso, você já me disse, aliás, várias vezes, que olha aqui, o teu grande sonho é replicar esse projeto. Que você já tem uma vida inteira construída dentro desse projeto tão lindo que dá muito resultado. Mas o Brasil tem milhões de autistas. Então, por que não tentar, com a ajuda do empresariado, a replicar, a aumentar? Então, isso me moveu bastante, além de, claro, ter meu filho no projeto, mas principalmente no senso de pertencimento do todo, né? Os números são gritantes, são alarmantes, São. a compreensão do autismo ainda é muito baixa.
Eu não sei se você dá cátedra nisso, mas as pessoas têm pouca compreensão do que de fato é autismo, qual é a proporcionalidade e as características dessas crianças, as dificuldades, porque isso dá em toda a classe social, da classe A classe Z, enfim. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso também. O que é, na visão da Carmen, o autista em linhas gerais, especialmente para os empresários, especialmente para os empresários leigos? Eu acho muito importante colocar o seguinte princípio. Algumas pessoas acham que esse trabalho dá certo porque a gente tem muita condição para fazer isso, e a gente não tem. A gente, na verdade, luta com muita dificuldade. No entanto, se você sabe o que tem que fazer, e isso é entender o que acontece com aquele indivíduo, fazer uma boa avaliação baseada em evidência científica, montar um programa que faça sentido dentro do contexto do que tem de mais moderno em termos de ciência, que é a análise do comportamento aplicada. Você vai fazer isso com 1, com 10, com 100 ou com 1000. O que você precisa é ter os preceitos preservados e ter uma estrutura básica para desenvolver aquilo. Não é nenhum absurdo, Sandro. É possível, Eu sim. tenho acompanhado, é verdade? Não é? É possível. Agora, tudo isso tem que andar junto com a família tem que estar junto, as equipes externas que atendem as crianças também, Falar a mesma língua. falar a mesma língua. A escola ela tem que estar preparada. Hoje você está falando que o seu menino... Eu não sabia, na verdade, assim, eu soube de todo o trabalho do Brasil que dá certo, você sabe disso, quando você, há muito pouco tempo atrás, veio conversar comigo, Exatamente. né? Então, assim, o que eu consigo visualizar, no caso, por exemplo, do nível 3, que é o caso do nosso querido lá, comunicação alternativa, a importância da comunicação aumentativa alternativa, o desconhecimento que a sociedade tem em relação a isso, né? A eficácia que isso tem quando é implantada de uma forma sistemática. Então, é um caminho, é uma trajetória, é o caminho das pedras organizado. E para mim o que mais dói, porque sempre eu fiz essa parte social, sempre foi inerente à minha ação, porque o que mais dói é você saber que você sabe fazer o que aquela pessoa precisa, É difícil. né? E você não tem recurso para fazer, porque realmente eu fui até onde eu pude, Sim, sim, sim. né? Quer dizer, até muito Muita além, bravura. né? Mas eu realmente não é para mim, absoluto, não é, é para a sociedade causa. como um todo, a causa. E a possibilidade dos empresários terem esta visão, sabe? É uma causa importantíssima. A gente tem um epidemiológico seríssimo. Nós temos aí uma previsão de uma criança autista nascida para cada 31 crianças. É muita coisa. Então, nós precisamos nos preparar para o futuro e nós precisamos nos preparar para a prevenção. Então, tanto o atendimento precoce, A intervenção o mais rápido possível. mais rápido possível, tanto o atendimento precoce, ele é fundamental, quanto a continuidade do tratamento e o adulto o autista. Porque as pessoas esquecem que eles crescem. E eles crescem rápido, É verdade. né? E a gente precisa pensar em tudo isso. Então, o nosso ecossistema, ele vai dar conta, hoje a partir de 1 ano, viu, Sandro? Nós tivemos, era 2 anos no filme, mas agora, a partir de agora, a gente tem autorização a partir de 1 ano. Então, de 1 aninho até a vida toda, né? Então, tem uma mãe que definiu o trabalho de uma forma muito interessante. Ela disse que não achou uma escola, ela achou um projeto de vida. Olha só. Entende? E que com esse projeto de vida ela constrói a vida dela. É fascinante. E olha, pessoal, a Carmen tem uma característica que é o da acessibilidade, ou seja, assim como nenhum autista praticamente é igual ao outro, a Carmen também atende de maneira interpessoal os empresários, os empreendedores, aqueles que querem de alguma forma ajudar o projeto.
Aliás, não existe outra forma a não ser conversar com a Carmen, porque quando você pode tudo, é o primeiro caminho para dispersão, né? E o trabalho é Pois é. tão incrível e você domina com tanta propriedade, quando alguém conversa com você por 1 hora ou até menos, consegue efetivamente entender o que você e a sua equipe faz. Então, vamos reforçar aqui que você está à disposição pessoalmente. Eu sei da sua empreitada, na verdade, você é multifacetada, porque você cuida de uma empresa, dentro dessa empresa tem outras empresas, e além disso, um projeto social que abarca tudo isso e a necessidade de ampliação. Então, eu fico feliz de ajudar, ou colaborar, ou estar perto de alguma forma com o Brasil que dá certo, mas é muito pouco. Nós temos uma oportunidade e um potencial muito grande dos empresários, antes de mais nada, entenderem o que você faz. Sim. Não apenas ajudar, estou fazendo meu papel com a sociedade. Aquilo já que eu precisava fazer socialmente, eu já fiz. Não, é que entender isso. Até porque o autismo tem várias características, né? Uma Sim. delas, por exemplo, Carmen, você conhece como ninguém, é que quando você depara com outras comorbidades, por exemplo, uma criança respeitosamente com Down, você percebe fisicamente que ela tem Down. Mas o autista, além de tudo, ele não tem nenhuma característica, ao contrário, eles são muito bonitos, inclusive. E a gente passa por tantas situações durante a vida, porque além quando tem seu filho autista com 3, 4, 5 anos, o grande público, né, todos que deparam com uma situação como essa, pensa que é uma criança mal educada ou que não tem educação dentro de casa. E às vezes não é nada disso, às vezes é porque está precisando ali do tratamento, né? Agora, a gente vem evoluindo, não sei a sua opinião, vem aos poucos vem evoluindo, como evoluiu, por exemplo, a questão do câncer. Há décadas atrás, você não poderia falar com a palavra câncer, que era quase que era a palavra proibida de falar dentro de casa. Depois veio a informação, depois veio pesquisa, daí veio comunicação, veio os estudos e hoje, desde que precocemente reconhecido, tem cura. Não vamos lançar nenhuma especulação aqui de cura para autismo, porque não é disso que nós estamos falando. Mas esse papel de ficar mostrando, falando, mostrando de fato qual é a realidade do autismo no Brasil, eu acho que isso é extremamente positivo e eu acho que nunca houve no Brasil tanto tema tratando de autistas como a gente trata agora. E Sim. essa sua... Mas você tem um grande papel e ainda, acho que ainda vai longe, tomara, mas é o de acessibilidade direta com o empresário, né? Então, a gente já está Sim, pensando nisso e já sim. agindo, né? Sim, sim, Sandro. Quando você me ofereceu essa oportunidade, eu disse a você, e eu tenho mantido isso, eu estou totalmente disponível. A minha agenda é complicada, mas eu tenho uma premissa. Você quer fazer alguma coisa sair, você pede para alguém muito ocupado. Uhum. Quanto mais ocupado essa pessoa for, mais ela vai te É ajudar, verdade, é verdade. né? Então eu tenho muita disponibilidade, estou esperando realmente que a gente consiga estar conversando com os empresários, estar vendo como cada um pode colaborar. É. Hoje a gente está falando de uma coisa muito ampla, a gente está falando do espectro do transtorno do autismo, você está falando de muitas coisas, inclusive nós estamos falando também da inclusão no mundo do trabalho. Eu tenho tido, assim, muitas possibilidades e me proponho a auxiliar os empresários nesse sentido, de participar de eventos corporativos, para contar o que é o autismo, para contar como que cada um pode estar melhorando a sua relação É. de gestão, inclusive, porque se o gestor entende a diversidade, ele vai ser um gestor muito mais produtivo, ele vai com certeza colaborar muito mais com as empresas e com tudo mais. Então, tudo se encaixa. Quando a gente fala do Unidos pela Inclusão, a gente está falando de uma coisa muito ampla. É um caminho, assim, que pode nos levar a fazer mudanças efetivas, Uhum, né? uhum. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero que isso se amplifique, eu quero... A gente... eh, os autistas, eles... Se você conhece um autista, você conhece um autista. Você não conhece todos os autistas, Verdade. né? Mas se você conhece algo que é cientificamente comprovado para auxiliar, você vai auxiliar todos É eles. verdade. Entende? Independente do nível, independente das as Que é o que vocês fazem. comorbidades. Que é o que vocês fazem. É o que a gente faz. O que eu acho incrível, inclusive, só para concluir, é o ambiente, o universo que você deixou dentro da própria Pauliceia. Que você tem lá as crianças que têm todos os graus, do suporte 1 até o suporte 3,
com as crianças que são as crianças, vamos chamar, por exemplo, de crianças convencionais. E ao invés de ter bullying ou até outra situação desagradável, ao contrário, essas crianças elas acabam apadrinhando, afeiçoando, acolhendo esses outros. Então, e eu tenho efetivamente certeza disso, porque frequento, inclusive, alguns eventos que vocês fazem lá. É impressionante a união de todos e a falta realmente aliás, mais do que isso, né? Não há nenhum tipo de preconceito. Ao contrário, há um acolhimento. Então, isso nos moveu, de fato, eu particularmente, a mãe do Pedro também, e a gente que tem um pouquinho de voz ativa, que tem um pouco de formação de opinião, a gente tem mais do que falar mesmo. Agora, continuo, parabéns pela empreitada, parabéns por tudo que você construiu, e nós não vamos deixar isso ficar nem do tamanho que está, nós vamos amplificar isso com calma, mas o Brasil inteiro precisa conhecer o teu trabalho. Agora, tem um ponto que você acabou de falar que eu faço questão de falar: a escola, o trabalho, todas as pessoas que fazem uma inclusão bem feita, é muito bom para a pessoa com deficiência, mas é muito melhor para a pessoa sem deficiência. Aprende muito mais. Muito mais. Então, esse clima que você vê na escola, ele é da metodologia, ele é estratégico, ele leva essas pessoas a conseguirem desenvolver o seu próprio potencial, exatamente. entendeu? Então, eu fico muito feliz que você observe isso, porque isso é um norte da Claro, até metodologia. aqueles que não têm nada saem preparados muito Sim, mais do que aqueles que não sim, deparam com nenhuma situação como essa. sim. Obrigado por ter vindo ao nosso podcast, conte com a gente, nós já estamos juntos e tem os canais também que nós deixamos aí para poder acessá-la. E quando eu não for com você, pode ser comigo que a gente está no mesmo barco. Ótimo, então tá bom. Agradeço bastante, agradeço muito aí ao Brasil que dá certo e conto com você, empresário, para vir comigo e ter o selo do amigo da inclusão. É isso aí. A Melídia do nosso Colégio Pauliceia, ela que é uma das grandes autoridades quando se fala em autismo no Brasil. A gente se encontra no próximo Brasil que dá certo.